Sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Os seres humanos habitualmente vivem em casais, em aldeias, em vilas, em cidades, tirando aqueles que vivem como os eremitas, no meio das serras, no meio das montanhas, em cavernas, aqueles que, abandonados por todos, não têm aldeia que os acolha, nem vila, nem cidade. Mas não falemos das exceções. Usualmente, normalmente, as pessoas vivem, como eu disse, em casais, aldeias, vilas, cidades, ou seja, as pessoas conhecem-se porque vivem juntas. Nas aldeias todos se conhecem. Nas vilas, em tempos conheciam-se mais do que hoje, mas ainda hoje os vizinhos pelo menos conhecem-se. Nas grandes cidades é mais difícil, mas também alguns conhecem alguns. No Evangelho de hoje, nós vemos um certo samaritano, logo um cidadão da região da Samaria, que era uma região que ficava naquilo que é hoje o território todo do Estado de Israel, era uma região que ficava entre a Galileia e Judá, o reino de Judá e aquela região do deserto de Judá. Ficava por ali a Samaria. Bem, e convém saber porque é que Cristo narra este ato de extrema importância, porque é que Cristo nos dá a conhecer que houve um certo samaritano que passa por um certo caminho, descende para Jerusalém e se apieda, isto é, tem piedade, tem compaixão de um outro certo judeu, não samaritano, que está deitado no chão, sangrando, porque tinha sido trucidado, maltratado, agredido por salteadores. Aquele que é agredido por salteadores é o judeu, que está ali inanimado, em estado pré-comático, em estado de coma quase, não está acordado. E passa um sacerdote, e passa um levita, isto é, alguém da tribo dos sacerdotes. E porque é que Cristo menciona passou um sacerdote e passou um levita? Porque das 12 tribos de Israel, havia uma tribo que era a tribo só dos sacerdotes. Só daquela tribo saíam os sacerdotes para o templo, que era a tribo do Levi. Então, havia os sacerdotes, levitas, e havia levitas que não eram sacerdotes. E o Senhor nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, diz que passa um sacerdote e passa pelo lado oposto. Se o judeu estendido no chão estava do lado esquerdo, o sacerdote passou pelo lado direito. Passa também um levita, da tribo, de onde seriam os sacerdotes. Logo, não era sacerdote, mas tinha a potencialidade de poder ser. E passa também do outro lado. E quando chega um samaritano, a caminho da cidade, é o único que tem piedade daquele pobre judeu. Mas quem é o samaritano? E aqui a razão pela qual Cristo narra esta história edificante, séria e profundamente tocante. Aquele samaritano era inimigo daquele judeu que está estendido. E o judeu que está estendido, se estivesse acordado, se calhar não aceitava a ajuda do samaritano, porque os judeus odiavam os samaritanos. E os samaritanos também não morriam de amor pelos judeus, e alguns entre eles, samaritanos, também odiariam os judeus. Então quem eram e porquê é que este ódio existiu? Eu digo-vos isto porquê? Porquê é que falamos sobre os samaritanos? Para percebermos porque é que Cristo coloca um samaritano a ajudar um judeu. Porque podia ficar só por aquela coisa e o samaritano, muito bonzinho, ajudou o mauzinho do judeu e ficámos nisto. Não! O samaritano faz parte da Samaria, dessa região que ficava no Estado de Israel, entre a Galileia e o Estado de Judá, a sul. Os samaritanos começam a existir por volta do século VIII, logo, cerca de 800 anos antes de Cristo, quando se dá a primeira deportação de judeus do Estado de Israel, que era o Estado do Norte, para a Babilónia. Porque a certa altura, no século 10 séculos antes, Padre, vai para ali, que é para eu poder ver a todos. Fique entre os dois padres.
No século X antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, o Estado de Israel cinde-se, fica cindido, fica partido, fica quebrado, dividido em dois. Então temos o Estado de Israel do norte de Israel, que era o Estado de Israel, era o norte de Israel, de todo o grande Israel, e a parte do sul ficou dividida, entregue ao reino de Judá. E em vez de um rei, passaram a ter 2 reis. E as guerras já eram bastantes, passaram a ser ainda mais frequentes. Isto de cerca do ano 1000 até depois ao século VIII. No século VIII, mais precisamente no ano 726, já ouviram falar deste rei assírio, o rei Nabucodonosor, assírio, Babilónia. Na sua origem ele é assírio, mas ele de facto é o segundo do seu nome, porque havia 4 reis, o nome Nabucodonosor, em toda a dinastia babilónica. Este, que vem narrado na Sagrada Escritura, é o número 2. O número disto é, não na importância, o número 2 na hierarquia dos nomes. É o segundo a usar o nome Nabucodonosor. E no ano 726, com a invasão dos babilónios, todo o norte, todo o reino de Israel, que era o reino do norte, é invadido, é anexado, é aniquilado. E há uma quantidade de judeus que são levados para a Babilónia. Mas não são todos. Há uns quantos judeus, milhares, que continuam a ficar lá. Porquê? Os babilónios eram invasores, mas não eram estúpidos. Não iam levar os judeus todos, amarrados e acorrentados para a Babilónia, e depois quem é que cuidava das terras que foram invadidas? Então, milhares de judeus continuaram a ficar lá. E ficaram com quem? Com as tropas invasoras que ficaram a guardar os territórios que foram, por guerra, anexados. Estes judeus, que estão lá, passam a casar com os babilónios e com as mulheres da Babilónia que foram trazidas também pelos exércitos. E é daqui que surgem os samaritanos. Que a região da Samaria, como eu vos disse, ficava entre a Galileia e o reino de Judá a sul. Então, pouco a pouco, estes judeus da região da Samaria, eles começam, na altura era uma região que não tinha a mínima relevância, são o maior número de judeus que fica em Israel, Estado do Norte, anexado, são desta região. Então há uma miscigenação, ou seja, há uma mistura de sangue entre o sangue israelita, desta região da Samaria, e os outros. Então é aqui que nasce a história dos samaritanos. Os samaritanos depois vão casando com os babilónios que ficam no território e começam, aos olhos dos outros judeus que foram levados para a Babilónia, aos olhos desses judeus, estes que ficaram e se foram casando com o inimigo, não são bem vistos mais pelos judeus. Quando, no século VI, no ano 586, há uma nova invasão, já não do Império Babilónico, mas do Império Persa, um tal rei Artaxerxes, que já devem ter ouvido falar, vem da Sagrada Escritura, há uma nova invasão. E são levados mais judeus. Aí o Estado de Judá, que tinha ficado, que o rei da Babilónia, lembra, Nabucodonosor, só ocupou o norte, só anexou o Estado do norte. O Estado de Judá não foi anexado, mas cerca de 150 anos depois é também o Estado do Sul anexado e Israel desaparece do mapa. Já não há mais, lembram-se que eu disse, foi dividido em 2 Estados. Então primeiro foi anexado o norte pela Babilónia e depois pelo Império Persa, o Estado do Sul. Então não há mais Israel. Não vamos contar a história do Estado de Israel agora, nem que seja interessante. O que importa aqui saber é que o ódio dos judeus pelos judeus, porque os samaritanos, já viram, são judeus na sua origem, só que começam a casar com os babilónios. E pouco a pouco já não são puros, judeus puros. Bem, e com o tempo, quando depois começam 300 anos depois, 200 anos depois, a voltarem da Babilónia, no tempo de Neemias, no tempo de Zorobabel, que é um outro nome esquisito, não vale a pena, não vão fixar, que restaurou o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído no século V e depois no século IV. Todos esses judeus que vão voltando são judeus tidos como puros. Eles lá, houve uma casta de judeus que manteve as suas origens intactas. Falo daqueles que foram levados acorrentados para a Babilónia e dos que foram levados acorrentados pelo Império Persa na segunda invasão. Quando chegaram à Babilónia, alguns deles também casaram com esses povos, lá, os babilónios e depois persas. Mas tanto na Babilónia como depois na invasão persa, houve judeus que não casaram com esses, não se misturaram com esses povos, casaram só entre os judeus. Esses eram chamados judeus puros.
E esses judeus puros são aqueles que nós vemos no tempo de Cristo, no Evangelho, que é narrado por hoje, a odiarem os samaritanos. Porque os samaritanos, a certa altura, como casaram com mulheres da Babilónia e casaram depois, mais tarde também, com mulheres da Pérsia, mas sobretudo da Babilónia, começam a gostar dos babilónios, do povo invasor. Então, eles os samaritanos alteram a sua própria fé e a sua própria religião. Nós temos na origem do povo judeu 5 livros. É aquilo que nós chamamos por Pentateuco. O livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números, Deuteronômio. Que são 5 livros primeiros da Sagrada Escritura. E os samaritanos depois, quando começam a afastar-se no amor e na fé do resto dos judeus, eles criam uma nova versão do Pentateuco. Ou seja, alteram os 5 livros, inicialmente revelados por Deus, através de Moisés, ao seu povo. Então, os samaritanos passam a ter um novo tipo de lei. Há uma fé diferente. E isto vai culminar, vai acabar em quê? Em terem também um templo diferente. Já não têm, os samaritanos não oram, não rezam em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Eles rezam no seu próprio templo, que foi edificado no monte que se chamava Monte Gerizim. Então vejam, eles estão completamente separados. 800 anos depois, desde o princípio, desde o ano 726, até ao tempo em que Cristo, no Evangelho de hoje, está a narrar esta história, que nos chega, enfim, através da proclamação do diácono, passaram 726 anos, 750 anos quase. Desde o início em que surgiu os samaritanos até a história que o Senhor narra hoje. Então, 700 e tal anos depois, os samaritanos estavam completamente separados dos judeus. Eles não só não se beijavam, não se abraçavam, como amavam supostamente o mesmo Deus, mas não tinham a mesma fé, nem tinham o mesmo tempo, nem entravam no mesmo tempo, como se agora tivéssemos uma só igreja e não entrássemos todos na mesma igreja porque não nos amamos o suficiente para nos suportarmos. Eles estavam ao nível de nem sequer se poderem suportar uns aos outros. E nós não estamos ao nível de nos podermos suportar. Estamos ao nível daquilo que Cristo diz no Evangelho de hoje, de amarmos os nossos inimigos. Foi por isso que eu vos contei esta história introdutória. Aquele samaritano, por tradição, não poderia cuidar daquele judeu. Primeiro, porque era suposto odiá-lo. Segundo, o judeu era inimigo dele. Terceiro, ele tinha mais coisas para fazer na vida do que cuidar, enfim, de um real judeu que estava ali. E o judeu, se estivesse de pé, também não aceitava a ajuda dele. Aceitou porque estava inconsciente, possivelmente. Não é? Então, o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, conta esta história como resposta ao sacerdote, que no Evangelho de hoje lhe pergunta, mas o que é isto do meu próximo? Quem é o meu próximo? E quando o sacerdote pergunta isto, Deus Nosso Senhor Jesus Cristo dá-lhe esta resposta. A resposta é a parábola. E Cristo responde com isto. Olha, um tal samaritano, um sacerdote, a história que já vos contei. Foi no Evangelho de hoje. Bem, então quem é o nosso próximo? Hoje em dia é difícil sabermos quem é o nosso próximo. Mas não é porque nós tínhamos perdido a inteligência durante 2000 anos. Não é porque não estejamos atentos à realidade das nossas vidas. Não é porque sejamos burros. Não. Nós somos profundamente comodistas. Então fingimos que o nosso próximo está muito longe. Fingimos para nós próprios que o nosso próximo está na Indonésia, está na América Latina, na Guatemala, está no Chile, está no Sudão do Sul, na Eritreia, está na Ucrânia, é apenas uma das 32 guerras que existem hoje, grande, mas não é a maior. Nem sequer aquela onde morrem por ano mais pessoas. No Sudão do Sul, só no ano morreram 2,8 milhões de pessoas. Na guerra da Ucrânia ainda não morreram talvez 300 mil. Bem, um morto é muito. Mas em termos comparativos, ninguém falou do Sudão do Sul com quase 3 milhões de mortos no ano, só no ano. Porquê? Porque a Ucrânia está aqui. Está à nossa porta. E os outros estão longe. Bem, isto para vos dizer. O que é que nós fazemos? Colocamos a nossa disponibilidade num ponto de visibilidade perante toda a gente, para que todos saibam que estamos disponíveis para ajudar. Mas colocamos o nosso próximo tão longe de nós que sabemos que não corremos o risco de ter que ajudar. Como é que eu alguma vez vou ajudar alguém na Indonésia? Digam. Ou no Chile,
fica no outro continente sul-americano. A Indonésia fica na Ásia, ou as Filipinas ficam no continente asiático. Então, eu depois faço manifestações, no meio da rua, apareço nas televisões, a ser entrevistado, estou muito disponível para ajudar coitadinhos e tadinhos e tadinhas e coitadinhos daqueles todos que vivem lá, longe, a 20 mil quilómetros de distâncias. Mas eu depois choro e consigo, em público, fazer, o pino por aqueles que estão longe. Mas, no entanto, no seio da minha família, sou um marido arrogante. Sou uma esposa indiferente. Não me preocupo com os meus filhos. Tenho outras prioridades. Muito menos ouço o ruído das necessidades dos meus vizinhos que não vivem na vivenda ao lado. Os pobres normalmente não vivem em vivendas, vivem em apartamentos. Vizinho de baixo, vizinho de cima, vizinho do lado esquerdo, do lado direito. Eu não ouço ruídos dos meus vizinhos de cima, dos lados e de baixo, mas depois apresento um sorriso e ponho-me nu na praça pública, gritando aos quatro ventos, como eu disse, nessas manifestações que andam por aí, dizendo que sou um defensor da humanidade. Mas Cristo não quer ideólogos. Cristo convida a que sejamos como Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo não é um ideólogo que promove manifestações ou partidos políticos. É um Senhor que promove e vive uma nova forma de amar. Uma nova que não é mais uma opção para amar. É a única opção, porque é a única forma correta de amar. Não há duas, só há esta, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso próximo, segundo Cristo, é aquele que está ao alcance geográfico do toque dos meus dedos, ou pelo menos do meu olhar. O nosso olhar vai um pouco mais longe do que o comprimento do braço, mas eu não consigo olhar daqui quem está na Indonésia, ou na Guatemala, ou na Venezuela, seja lá onde for, ou nos bairros de Brooklyn e outros, ou de Bronx, nos Estados Unidos, onde há miséria também. Nos Estados Unidos também há miséria, e na Europa também há. Então, o resto do planeta não nos importa. Importa na medida exata em que cada um de nós se importa aqui, em Portugal, na nossa casa, onde vivemos aqui ao lado, na medida exata em que nos importemos com os nossos irmãos. Se todos os outros, em cada um dos países, vivessem à imagem da nossa preocupação local, todos na Indonésia seriam amados. Em qualquer país da América Latina, em qualquer país das estepes da Ásia, da Mongólia ao Kurdistão, nas savanas africanas, nas terras mais longínquas da África, não haveria ninguém desamparado. Porquê? Porque aqueles lá que são vizinhos uns dos outros cuidavam dos seus vizinhos, dos seus irmãos, como nós aqui, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Mas se trocarmos isto tudo, se os africanos se preocuparem connosco e não podem fazer nada por nós, e nós com os asiáticos, africanos e sul-americanos, ninguém faz nada por ninguém. Somos o quê só? Bocas que jogam palavras para o ar. Palavras não têm mãos, não têm braços que as segurem. Não têm pernas que transportem corpos robustos para pegar ao colo os irmãos que necessitem de ajuda. As palavras só valem alguma coisa se, quando eu as disser, as minhas palavras forem sustentadas pelos atos que eu pratiquei, que eu acabei de realizar, pelas obras de fé e de amor que eu acabei de ter para com os meus irmãos. Aí as minhas palavras podem valer alguma coisa. Mas enquanto não valerem nada, é melhor ter a boca fechada. Preocupemos-nos então com o quê? Até de boca fechada. Sim. Com os irmãos que estão à nossa porta. Com aqueles que estão mesmo aqui, que nós não queremos ajudar. Que nós não nos preocupamos em amar. Não lembramos sequer, nem porque que não lembramos os nomes, porque nunca os soubemos. Há vizinhos que vivem 30 anos no mesmo bloco aqui, porta com porta, e não sabem o nome uns dos outros. Filhos, sabeis que é verdade isso? Sobretudo nos prédios de apartamentos, nas cidades, nas aldeias. Antigamente todos se conheciam. Hoje já não é bem assim, mas ainda há um ou outro que conhece alguém. Mas nas grandes cidades, enfim, neste mundo urbano, as pessoas sobem no mesmo elevador e não dizem bom dia nem boa tarde.
Se o outro cair morto, se estiver morto dentro do elevador, eu vejo se ninguém viu. Que eu vi que havia um morto, esgueiro-me, desapareço para quê? Se alguém vê que eu vi que estava ali um morto, ainda me obriga a ir à esquadra a testemunhar daquele momento. Porque ainda vai a polícia perguntar a que é que eu assisti. Só ao morto, estava morto, ou vi ainda quem o matou fugir. E por aí fora. Então, eu tento não fazer parte de nada. Não sou testemunha de nada, não vou a lado nenhum, a não ser à minha casa, eu e o meu umbigo, eu e o meu egoísmo. E às vezes já nem sou eu, a minha família, e os meus filhos, pais, netos, marido, mulher, não. Às vezes é sempre o próprio com o próprio. Conheci famílias que os maridos já não amam as suas mulheres, as mulheres já não amam os seus maridos, o pai e a mãe já não gostam dos filhos, ou não gostam de todos da mesma forma. Claro que os filhos são todos diferentes, mas o amor tem que ser o mesmo, administrado, isso sim, de formas diferentes. Porque os filhos não são iguais, mas os filhos têm direito a receber o mesmo amor, todos, por igual. É administrado esse amor de forma singular. Como eu disse, podemos ter 4 filhos em casa, eles são todos, os 4 são diferentes uns dos outros. Mas eu não posso, enquanto pai, a um não amar nada, ao outro amar muito, ser indiferente com o segundo e ausente com o terceiro. Não é justo. Eles merecem o amor do pai e da mãe. Agora eu tenho que saber como é que eu chego até eles com este meu amor de pai e de mãe. Por isso é que eu digo, administramos o nosso amor de forma diferente, mas amamos os nossos filhos, amamos os nossos vizinhos, amamos os nossos inimigos, como o Evangelho de hoje. Vede, aquele judeu não era um vizinho só, nem era consanguíneo daquele samaritano, era um inimigo. Um inimigo. O samaritano, se não viesse ninguém, ainda podia olhar para a esquerda e à direita e pôr o pé em cima. Já que estava caído no chão, quem é que ia perceber se foi ele que o matou? O outro teria feito isso. Já que estás no chão, não te vais daí mais levantar. O samaritano não faz isso. O samaritano cuida. Unge com vinho e com azeite. Dá 2 denários ao estalajadeiro. Ainda lhe diz, olha, cuida dele, do judeu. Se este dinheiro que eu te deixo não for suficiente, quando eu voltar, diz-me, e eu pagar-te-ei mais. Vede o cuidado de alguém que tem amor pelo seu inimigo. O samaritano conseguia amar como Cristo ensinou que amássemos. Então Cristo vem dar esperança também por esta parábola. O Senhor vem dar esperança aos samaritanos. Para os samaritanos e samaritanas não havia mais esperança. Para os judeus eles não significavam nada, eram inimigos, nem sequer eram dignos de entrar no templo de Jerusalém, nem podiam, por isso tinham o templo deles. Não eram ninguém para os judeus. E com Cristo eles passam a ter a mesma porta aberta que os judeus têm, que os pagãos têm, que todos passam a ter. Porque o Evangelho é anunciado aos judeus e aos pagãos. E ainda hoje é anunciado àqueles que não têm fé, aos que têm alguma e aos que têm muita, aos que amam e aos que não amam. Sobretudo o Evangelho está lá para todos, começando por aqueles que são doentes. O Senhor não veio para os santos, ó Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio para todos, santos e pecadores, mas começando pelos pecadores. O Senhor veio não para os que estão curados, também, mas principalmente e começando pelos doentes. Este é o modelo do amor de Cristo. Em Cristo o amor, e aqui termino convosco este diálogo, queridos irmãos e irmãs. Em Cristo o amor não é um sentimento apenas. Não é um sentimento de todo. Em Cristo o amor é vida. O amor promove. Chocalho, se chocalho fosse, vida. Sopra, vida. Insufla, vida. Em Cristo o amor ressuscita. Em Cristo o amor faz com que da morte saia a vida e com que uma fonte seca como a morte se torne uma fonte jorrante de águas tempestuosas onde o Espírito Santo está presente. Este é o amor de Cristo. Amor igual a vida. Que o Senhor vos guarde, abençoe e proteja.
e anime. Lembrai de tudo isto que eu disse, 2, 3 coisas. Havia um inimigo que foi amado. O judeu era inimigo que foi amado. Porquê que foi amado? Porque há atos de amor praticados pelo samaritano. Então lembremos, será que temos amigos também hoje? Se tivermos, pensemos seriamente em não pensar. Pensemos seriamente em não pensar. Deixemos as ideologias. Peguemos e vamos bater à porta de quem não gostamos. E não fiquemos a pensar, por isso eu digo, paremos os pensamentos. Não fiquemos a pensar, mas ele não vai receber, vai me tratar mal, não me vai abrir a porta. Problema dele! Eu fui bater à porta. Se me trata mal, diz um palavrão, não gosta de mim, joga um balde de água a ferver em cima, eu tento escapar a tempo, senão fico queimado e vou ao hospital. Mas eu fui bater à porta. Não nos demos desculpas, cujas respostas ainda não obtivemos, para podermos não ir lá onde não queremos ir. Não tenhamos medo de sermos rejeitados. Não sejamos nós a rejeitar pela nossa ausência de compromisso. Eu não vou porque me vão tratar mal. Não, eu vou lá, quer me tratem bem, quer me tratem mal. Foi o que fez este samaritano. Nós não sabemos depois, quando o judeu acordou na estalagem, daí uns dias, ele acordou, não morreu. Não sabemos se ele agradeceu ao samaritano ou se o maltratou. Mas o samaritano não está preocupado com isso. Ele só está preocupado em que o judeu seja bem tratado. Que o estalajadeiro, se precisar de gastar mais dinheiro, que gaste, que ele depois pague. Pagar-lhe-á quando voltar. Sejamos assim. Este é o exemplo. Amar os nossos inimigos. E dos inimigos para cá. Temos que amar então tudo o resto. Não é? Se o parâmetro mais difícil é o inimigo, e é para nós amarmos, imaginemos então, vizinhos, irmãos, filhos, filhas, parentes, colegas, tudo isto, enfim. Que o Senhor vos abençoe em vossas vidas, dê uma semana abençoada e vos fortaleça neste frio. O frio veio para nos, como é que se diz? Enrijecer. Mas convém trazer umas roupinhas. Quem não tiver roupas, peça aos seus irmãos, venham. Estai atentos, podem existir famílias, aqui, daquelas que nós conhecemos, que se calhar não têm roupa suficientemente em casa para cobrir os seus filhos. Pode haver, se calhar não têm aquecimento, se calhar não, possivelmente coisas que faltam, e se calhar nós também não podemos dar tudo, mas podemos ajudar com o pouco que temos, ou podemos chamar mais famílias para ajudar aquela. Em vez de ser só uma família a ajudar outra família, se nós nos preocuparmos com o nosso irmão, somos 7 ou 8 famílias ou 10 a ajudar aquela que não tem nada. Então, por todos, nós conseguimos melhorar a vida dos nossos irmãos, mas não nos aliemos deles. Isto é, não esqueçamos. Não,